Crer na divindade de Cristo é fundamental para todas as demais doutrinas que envolvem o cristianismo. Se nós não acreditarmos que Jesus Cristo foi o Deus que se encarnou, todo o cristianismo cairá por terra. Mas se nós também não acreditarmos que o Cristo encarnado foi o Deus que abriu mão da sua divindade para viver entre os homens e resgatar novamente a humanidade para Deus, toda a ideologia do cristianismo também cairá por terra, porque nós não conseguiremos perceber, não conseguiremos aceitar que Deus pagou o preço para que o ser humano fosse restaurado a ele. Portanto, crer que Jesus é Deus é fundamental para a fé cristã. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos mais uma vez nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, currículo dos adultos, estudando o primeiro trimestre de 2025. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 2 de fevereiro. O título da nossa lição é Jesus é Deus. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho escrito por João, capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba que é claro, né, que nós vamos tratar isso aqui durante a aula, mas perceba que a palavra verbo aqui fala da palavra de Deus encarnada. E outra coisa importante nós percebemos aqui nesse texto é que ele já estava no princípio. Isto fala da eternidade de Deus. Isto fala que Cristo, que Jesus, já estava no princípio de todas as coisas. Ele estava no princípio, era o Verbo de Deus. E se a gente continuar lendo, é claro, além do texto áureo, a gente vai perceber isso na leitura bíblica em classe, a gente vai perceber que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verdade prática nos diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Não tem como ler a Bíblia sem perceber essa divindade de Cristo. Se por um lado a gente não pode realmente crer em Jesus somente como homem, precisamos crer e estudaremos isso aqui durante o trimestre ainda, crer nesse nascimento virginal de Jesus, precisamos entender que ele foi gerado no ventre de Maria por uma ação do Espírito, nós precisamos também compreender que este ser humano que estava vivendo na Terra era um ser humano divino. Então, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. A palavra-chave da nossa lição é Emanuel. O que é o Emanuel? É o Deus conosco, o Deus presente. Leitura bíblica em classe está no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1 ao 9, e do versículo 9 ao 14, que nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando eu olho para esse texto, do primeiro capítulo do Evangelho escrito por João, eu sempre penso esse texto paralelamente ao capítulo 3 de Êxodo, quando Deus disse a Moisés que ele voltaria ao Egito para libertar o seu povo. E aí o Senhor diz assim, porque eu ouvi o clamor do meu povo, vi a sua aflição, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Deus desceu de forma figurada lá no Antigo Testamento, através da coluna de nuvem, que guiava o povo durante o dia, da coluna de fogo, que guiava o povo durante a noite, da glória de Deus sobre o tabernáculo. Deus desceu de forma figurada lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus literalmente desceu. Jesus realmente veio para habitar com os homens. É o Deus que se fez homem para conviver com a humanidade, sobretudo, como eu já disse aqui na aula passada, para falar cara a cara com o ser humano, para falar com o ser humano da mesma altura, a fim de revelar Deus de forma plena à humanidade, para que a humanidade pudesse conhecer Deus de perto. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o pastor Ezequiel Soares vai tratar sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro parágrafo, Jesus é Deus, e ele vai deixar claro que o Novo Testamento é direto quanto à natureza de Jesus. E o Verbo era Deus, ou seja, o Verbo estava no princípio de todas as coisas e o Verbo era Deus. Isso é muito nítido, isso é muito claro. E é lógico que o texto que vai caminhar paralelo a diversos outros textos neotestamentários para a gente entender tanto a humanidade quanto o esvaziamento de Cristo é Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus", ou seja, ele não deixou de ser Deus. O texto diz: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Nós precisamos entender isso. Ele era Deus, não deixou de ser Deus, não agiu como Deus em situação nenhuma, mas nunca deixou de ser Deus. Nós vamos tratar disso durante a nossa lição. Segundo parágrafo, os atributos de Jesus são absolutos, segundo parágrafo, seus atributos absolutos, e aí nós vamos compreender aqui o que são esses atributos absolutos. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Esses atributos são atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quando a gente estuda teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, a gente aprende sobre isso. Quais são os atributos comunicáveis? São os atributos que ele comunicou ao ser humano. Por exemplo, amor, o poder de raciocínio, inteligência, são atributos que Deus comunicou ao ser humano. Porém, Deus tem alguns atributos que ele não comunicou com ninguém. São atributos incomunicáveis ou atributos absolutos, que pertencem só a ele. Dentre os quais, aqui estão 4: onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Pastor Ezequiel Soares, ele vai tratar desses atributos aqui e ele vai dizer que Jesus é onipotente, e ele vai citar algumas razões porque Jesus é onipotente. Jesus é eterno, ele vai citar também alguns versículos bíblicos. Depois ele vai deixar claro também que a onipotência, ou a onipresença, é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, então ele diz que Jesus é onipresente. Até aqui, meus queridos, eu confesso a vocês que eu concordo em número, gênero e grau com o nosso escritor. Por quê? Porque
Embora Jesus não tenha utilizado seus atributos divinos, e a gente vai estudar um pouco mais disso na lição de número 7, esta é a 5, na lição de número 7. Embora Jesus, enquanto encarnado, não utilizou os atributos divinos, repito, na lição de número 7 a gente fala disso com mais propriedade, ele tem em si esses atributos absolutos. É verdade. Jesus é Deus e ele tem todos esses atributos absolutos, mesmo sem usá-los. Porém, todavia, contudo, entretanto, aqui o pastor Ezequiel Soares usa para onipresença e para falar também desta onipotência, ele vai usar alguns fatos que aponta para, aliás, para falar de onipresença e onisciência, ele vai usar alguns fatos, vai argumentar que Jesus agiu com essa onipresença, isso não é correto afirmar. Ele vai usar também alguns textos bíblicos aqui, dizendo que Jesus agiu com essa onisciência. E aí a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui. Por exemplo, ele vai continuar dizendo que a onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto de que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. E aqui ele vai dizer que Jesus possui estes atributos. E ele vai citar alguns textos que nós precisamos parar um pouquinho e pensar aqui nestes textos. Por exemplo, vamos lá no primeiro. Mateus, capítulo 17, e versículo de número 27. Mateus, capítulo 17, e versículo de número 27. Mas Jesus, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o estáter. Ou seja, o pastor Ezequiel Soares está dizendo aqui que Jesus sabia que Pedro ia pegar um peixe e achar um estáter na boca do peixe. Então, isso aqui é utilizar o seu atributo da onisciência. Eu não vejo assim, teologicamente falando, não é correto afirmar. E daqui a pouco a gente chega lá, depois de fazer a explanação de alguns outros textos aqui. O que Jesus está fazendo é um milagre. Jesus está dizendo, você vai pegar um peixe e lá vai ter um estáter na boca do peixe. Isso é um milagre, ok? João, capítulo 1, e versículo 47, que ele cita aqui também como o momento em que Jesus utilizou a sua onisciência. E como eu disse, eu não vejo assim. João capítulo 1 e versículo 47 diz o seguinte: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, Jesus conhecia a vida de Natanael. Eu não vejo assim. Aqui há uma ação do Espírito em Jesus que fazia Jesus entender as coisas, conhecer as coisas. Não obstante ele ser Deus, mas estava encarnado. E o texto do versículo 48 continua. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ou seja, isso é algo que o Espírito Santo pode produzir na vida de alguém. O que é importante a gente pensar? Jesus, ele deixou de ser Deus? Não, mas Paulo diz em Filipenses que ele não agiu como Deus. João capítulo 2, versículo 24 e 25. O texto diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Perceba que aqui o texto nem está falando de saber o que era o coração de uma determinada pessoa. O texto está falando que ele sabia o que era a natureza humana. Mas ok, ele entendia o que se passava no coração das pessoas. João, capítulo 4, versículo 17 e 18.
Ao que ele respondeu, a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, e não tem, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Para esse texto, a própria palavra da mulher samaritana vai nos mostrar o que estava acontecendo aqui. Ela diz, vejo que tu és profeta. Então, ou seja, falar que ela tinha ou que não tinha marido é algo que um profeta também, desde o Antigo Testamento, tinha a capacidade de fazer. Então, quero o Espírito Santo sobre Jesus, dando-lhe visão profética da vida das pessoas. Ou seja, não era Jesus usando a sua onisciência. João capítulo 16 e versículo 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Jesus tinha uma sabedoria que era gerada pelo Espírito Santo. Ele conhecia pelo poder do Espírito. Então, não era onisciência. Capítulo 21 e versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter-lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui, o pastor Ezequiel Soares está usando o que João diz, tu sabes todas as coisas, para dizer que era a onisciência. Então, se a onisciência, se não a onisciência, sendo a onisciência o conhecer todas as coisas de forma absoluta, e uma vez que eu fiz questão de, é claro, dar uma rápida explanação sobre cada um desses versículos aqui, vamos ler Mateus capítulo 24 e versículo 36. Mas a respeito daquele dia, é claro, do dia do Senhor, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui nós temos uma situação. Se Jesus era onisciente, como ele está falando aqui que nem o Filho sabia da hora, nem os anjos, senão o Pai. O que esse texto de Mateus 24, 36 nos mostra? Que Jesus, enquanto encarnado, ele se limita. Não é que ele estava limitado. Paulo diz que ele abriu mão da divindade. E na lição de número 7, o pastor Ezequias vai tratar um pouco disso também. Lá a gente vai ter uma visão mais ampla disso. Ele vai falar desse, que isso é a kenosis, kenosis, que é o esvaziamento, ok? Jesus esvaziou-se, mas ele não agiu como Deus em nenhum momento da sua vida enquanto estava encarnado. Até porque se ele agisse, na lição, repito, na lição 7, vamos verificar essa situação, quando o diabo o leva, quando ele vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, qual é a primeira tentação? O diabo diz, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então, isso deixando claro que se Jesus agisse como Deus em qualquer circunstância da sua vida, ele não tinha se limitado à encarnação humana. Era necessário, ao estudarmos Cristologia aprendemos isso, era necessário que Jesus estivesse limitado à humanidade, até para ele nos representar. Porque, como diz o apóstolo Paulo na sua teologia paulina, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a redenção. Então, assim como Adão pecou sendo tão somente humano, não tendo atributos divinos, Jesus abriu mão dos atributos divinos, ele não deixou de tê-los, mas ele não usou os atributos divinos para nenhuma circunstância da sua vida, porque senão não seria equivalente a Adão. Adão pecou sem usar atributos divinos, até porque não tinha. Jesus, ele vence todas as coisas sem usar os atributos divinos. Não que ele não os tivesse, mas Paulo é incisivo e Filipenses capítulo 2 dizendo que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, deixando claro esse segundo parágrafo do primeiro ponto. Eu concordo plenamente com o escritor da revista quando ele diz que Jesus tinha todos esses atributos absolutos. É verdade.
Agora, para mim, o que está equivocado aqui é apresentar estes fatos como fatos em que Jesus usa os atributos, ou alguns, dois no caso, né, dos atributos absolutos. E Jesus não usou. Por exemplo, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Jesus não está falando daquele momento. Ao estudar o ministério de Jesus, a gente percebe que Jesus podia estar em um lugar de cada vez. Ou seja, enquanto encarnado, ele não usou. Não, repito, não que ele não tivesse. Gente, estou sendo muito decisivo nisso aqui, para depois ninguém achar que eu estou arrumando problema. Não que ele não tivesse esse atributo. Ele tinha, mas ele não usou. E era necessário que ele não usasse para ele ser parelho com Adão, para ele estar em semelhança com Adão. E por isso Paulo chama Jesus do segundo Adão, ao dizer, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem que não usou atributos divinos. Jesus se limitou, não porque ninguém o obrigou, mas ele sendo Deus, ele se propôs a isso. Ele se limitou a agir tão somente como homem, ok? Segundo ponto da nossa lição. Heresia que nega a divindade de Jesus. A primeira dela, o arianismo. O arianismo. E o nosso escritor vai nos dizer que Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. É claro que isso aqui é uma ideologia de Ário. E uma das coisas que eu, inclusive, escrevi aqui para refutar isso, embora a refutação será no terceiro ponto, que o nosso escritor, de forma muito hábil, faz, é que em Isaías capítulo 9, versículo 6, o Messias, o Cristo, é chamado de Pai da eternidade. Se ele criou a eternidade, isso quer dizer que ele não foi criado. O que havia antes da eternidade? O Verbo de Deus já estava lá e ele criou a eternidade. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo.
Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Quais eram as explicações de Ario? Quais eram as suas explicações? Ario e os seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E aqui nós temos alguns princípios, dentre alguns, os mais emblemáticos, né? O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios capítulo 8, versículo 22. O texto aqui de Provérbios está dizendo que realmente quem está falando aqui foi criado? Está. Mas quem está falando em Provérbios 8, 22? A sabedoria. Então não é Cristo que está falando, é a sabedoria. E aí ele vai citar aqui diversas outras, né? Como qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. No próximo ponto aqui, eu vou até saltar isso aqui, porque no próximo ponto, o nosso escritor ele vai tratar justamente como solucionar a controvérsia. Eu só quero falar a respeito disso aqui, que em João capítulo 17, versículo 3, Jesus está fazendo uma oração intercessória. E aqui, Ario, né, vai tomar esse texto, esse aqui não é tratado no ponto posterior, então vale a pena a gente pensar aqui, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Aí o que Ario está dizendo? Olha, ele está mostrando que Cristo foi enviado por Deus. E ele está querendo dizer para a gente que isso aqui não aponta para a divindade, para a eternidade de Cristo. Nós precisamos entender que isso aqui é uma oração intercessória do Filho encarnado. E essa oração intercessória é muito enfática, porque Jesus deixa claro, olha, assim como o Senhor me enviou, eu os enviei também. Então aqui é a oração do Filho encarnado. Jesus, como eu disse, ele está restrito aqui à humanidade, aos limites da humanidade, por vontade própria, e ele ora ao Pai como Filho encarnado aqui. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Como solucionar a controvérsia? Então, vamos lá. Vamos a algumas explicações para solucionar a controvérsia. A primeira delas, Provérbios capítulo 8, versículo 22. Aqui quem está falando não é Cristo, é a sabedoria. Aqui é a sabedoria falando. Provérbios tem um texto que diz assim: eu amo os que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Aí as pessoas pensam que quem está falando isso é o próprio Deus. E isso aponta para orar de madrugada. Aí até hinos foram criados. A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é menor. Irmão, não tem nada a ver. Ali quem está falando, eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão, não é Deus, é a sabedoria. E a sabedoria está dizendo o seguinte, olha, aqueles que me amam se relacionam comigo, e eu os amarei, eu também os amo, e me relaciono com eles. E os que de madrugada me buscam, os que cedo me buscam, cedo não só no sentido de início do dia, de prenúncio do dia, mas cedo no sentido de quanto mais rápido na nossa vida nós buscarmos a sabedoria, maior será o nosso relacionamento com ela e mais sabedoria nós teremos, uma vez que Provérbios fala, inclusive, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é uma questão hermenêutica, ok? Lá em Colossenses, vamos lá, Colossenses, capítulo 1 e versículo 5, o texto diz que Jesus é o primogênito de toda a criação.
e não o primogênito de Deus. Aqui, o texto está fazendo uma alusão à encarnação de Cristo, o primogênito. Assim como o próprio Cristo se apresenta para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 6, dizendo, João escreve dizendo quem vos fala, deixa eu ler o texto, né, porque eu estou falando um monte de coisa, e aí fica um monte de coisa borbulhando na minha cabeça. Mas Jesus fala assim, é o princípio da criação, o princípio não como início, mas como agente gerador da criação. Apocalipse capítulo 6. Ao anjo da igreja em Laodiceia, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso não quer dizer que Deus começou a fazer todas as coisas criando Cristo. Não. É o princípio como agente gerador. Não é nem princípio como início. É o princípio como agente gerador, como um princípio ativo de uma medicação, por exemplo. É só ler Colossenses, capítulo 15, é só ler os versículos, eu fiz questão de escrever aqui, ó, é só ler os versículos 16 e 17 para a gente conseguir fazer uma boa hermenêutica. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Esta é a imagem do Deus visível. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Cristo, ele encarnou e ele é a imagem de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, se não me falha a memória, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ou seja, não está dizendo que Jesus foi criado, está dizendo que ele veio, se encarnou e ele se tornou a imagem de Deus visível. O primogênito da criação, porque ele dá início a todas as coisas, ele cria. Pois nele, olha o que está escrito, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É só nós olharmos João, capítulo 1. Paulo está fazendo quase com uma paráfrase do Evangelho de João, capítulo 1. Então, aqui também não está falando de Jesus Cristo como um ser criado. Vamos lá, terceiro ponto da nossa lição. As implicações do arianismo na atualidade. Primeiro parágrafo, a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então, a exemplo desse arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, que é essa tradução do Novo Mundo. Vejamos alguns exemplos de suas falsificações. Quando eles leem João, capítulo 1, versículo 1, e a palavra era um Deus. Eles não dizem, e o verbo era Deus. Eles colocam, a palavra era um Deus com letra minúscula. Ou seja, essa tradução do Novo Mundo, ela muda de vontade, por querer, digamos assim, me fugiu agora o termo, muda voluntariamente o sentido. Tito, capítulo 2, versículo 13. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E eles mudam para nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aliás, eles mudam, o texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Essas duas passagens. Cadê? Falam textualmente que Jesus é Deus. O que é que eles fizeram? Eles mudaram o sentido do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles mudaram o texto sagrado, acrescentando do para desvincular a divindade de Jesus. Então isso aqui, essa tradução, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, é uma Bíblia que foi alterada pelos testemunhos de Jeová para dizer que é a Bíblia deles, que é a verdadeira,
a fim de dar para eles sustentação em diversas heresias que eles ensinam. Segundo parágrafo, os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e Trindade. Reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe Trindade e nem Jesus. São os movimentos orientais, como o panteísmo, por exemplo, aí entra o Hare Krishna, todas essas religiões orientais, que não creem na divindade de Cristo. Até porque eles vão ensinar muito sobre a reencarnação. E aí, eles não creem em Cristo. Na verdade, é uma sucessão de falhas, né? Se eles ensinam, a gente vai até aprender isso durante o trimestre ainda, eles ensinam sobre a reencarnação, então o ser humano precisa se reencarnar para expurgar os seus pecados, né? Para viver os seus karmas até expurgar os seus pecados. Se o ser humano faz isso, ele não precisa de um Cristo para salvá-lo. Dessa forma, eles têm Jesus só como um sábio, um profeta, mas não como Deus encarnado que veio para salvar a humanidade. Então é uma sucessão de falhas. Outros grupos, o nosso escritor vai deixar claro para a gente, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é conhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Isso para o Alcorão, não é? Não para nós. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. E é claro que eles fazem isto justamente para poder tirar de sobre Cristo esse poder de salvar, colocando a salvação do homem nas suas próprias mãos. Queridos, a nossa lição de hoje, ela deu conta de nos ensinar sobre a divindade de Cristo, que é vista, que é constatada na Bíblia, na palavra de Deus, não obstante Jesus ter usado sequer uma vez só, ele não usou nenhuma vez sequer os seus atributos divinos, mas ele não deixou de tê-los. Ele, por si mesmo, de própria vontade, abriu mão desses atributos, ou seja, não usou esses atributos, mesmo os tendo, para viver restrito à humanidade por causa de um projeto salvífico em favor de toda a humanidade. É isso que nós aprendemos na aula de hoje. Esta é a verdade bíblica e teológica a respeito da divindade de Cristo. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima aula, em nome de Jesus.